Boa noite. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 73, versículo 26. Na versão NAA, diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Na linguagem de hoje, diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, te agradecemos porque é um privilégio ainda podermos ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio e fale ao nosso coração. Amém. Mesmo quando nos sentimos fracos, desanimados, Deus continua sendo a nossa força. Amém? Nós temos esse privilégio. Nós temos essa alternativa que o mundo não tem. O mundo se sente fraco, desanimado, e não tem aonde recorrer. E nós temos essa condição. Nós levantamos muitas das vezes pela manhã, triste, abatido, preocupado com tantas coisas, tantos compromissos, mas sabemos que o nosso Deus está cuidando disso. Sabemos que Deus está nos orientando. Sabemos que Deus está nos fortalecendo. Então nós precisamos entender esse versículo dentro dessa condição. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Isso Ele disse para nos animar. Por quê? Porque nesses momentos que nós passamos em dificuldade, em adversidades, nós precisamos lembrar disso. E nós passamos momentos tão difíceis na vida, que de fato o nosso corpo ele enfraquece. De fato, o nosso coração desfalece. Quantas vezes o nosso coração, parece que ele dispara, parece que ele está incomodado com alguma coisa, e a gente às vezes não sabe como administrar isso, Aí toma 2 comprimidos de AS infantil, para melhorar um pouco a circulação, para diminuir o taquicardia, essa coisa toda, Mas não, nós estamos falando do espiritual, como nós de fato nos encontramos muitas das vezes que nem conseguimos lembrar daquele versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você lembra quando você fez isso na sua vida? Em que ano você entregou o seu caminho, você entregou a sua vida, você entregou a sua família, o seu emprego, a sua fonte de renda ao Senhor, começou a confiar nele, esperando naturalmente o retorno de que tudo ele faria na sua vida. Aí nós esquecemos desse versículo. Nós não lembramos por quê? Porque a luta é muito grande. As dificuldades cada dia aumentam. Nós estamos vivendo dias maus.
não sei se é impressão, mas parece que piora a cada momento, né? E aí você vê o salmista Asaf, que foi o que escreveu esse Salmo 73, ele passa para nós que o Senhor é a única força, que o Senhor é o único refúgio, que quando o nosso corpo, nossa alma estão abatidos, desanimados, desfalecendo, só Deus. Não temos para onde ir. Uns vão para as drogas, para as bebidas, para as baladas, mas são momentâneos. Não passa, não cura, e o nosso Deus cura. Agora existe, naturalmente, uma senha para isso. É o reconhecimento. Você tem que reconhecer, né, que você é fraco, que você é humano, né, e que você, em meio a tantas lutas, a tantas angústias, a tantas aflições, quando você reconhece a sua dependência de Deus, isso facilita. Porque tem pessoas que resistem a essa luta, a essa angústia, a essa aflição, mas as forças acabam. Então é melhor reconhecer, né, e falar para Deus: não, Deus, eu reconheço a minha fraqueza, eu sei, né, que eu sou um ser humano, pecador, né, vacilão, essa coisa toda aí, e preciso da sua misericórdia. Eu sei que o Senhor é um socorro bem presente. E quando você reconhece, naturalmente você passa o mérito para o Senhor, para esse que governa a sua vida. Então, de fato, Deus é o nosso refúgio. De fato, Deus é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia, fortalecendo esse coração, nos dando força para caminhar. Olha como é difícil chegar à igreja hoje, né? Tempestade, relâmpago, essa coisa toda. E olha, o Senhor trouxe você até aqui. Você venceu alguns desafios para chegar até aqui. Eu venci um montão, né, que vim de longe mesmo. Meu Deus, engarrafamento quilométrico na antiga Rio São Paulo. Também está estourando tudo que adulto da SEDAI, Rio Mais. Então a gente passa nas ruas, está tudo interditado, né? Então, mas é um desafio. Vir à casa do Senhor hoje é um grande desafio. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas não conseguiram. Não conseguiram vencer esse desafio. Então você vê como é complicado o negócio, como as coisas estão piorando mesmo. E isso me faz lembrar Jesus lá no Getsemane, né? Ele experimentou essa angústia profunda. Ele naturalmente experimentou um sofrimento muito grande, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Você já passou por isso? Tanto sofrimento a ponto de transpirar sangue, Jesus passou. Eu falei na última mensagem a tristeza que Jesus viveu naquele momento ali. Angústia, né? O que ele estava sentindo, o pressentimento que ele teve naquele lugar do que ia acontecer. E nós vivemos assim. Nós vamos fazer um negócio, uma transação, e não sabemos o que vai acontecer. Nós damos um passo de fé
e às vezes não funciona. Então nós precisamos, de fato, do nosso Senhor. Mas vem comigo lá no Salmo 34, no versículo 17. Olha o salmista, ó. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Então olha só, o salmista está mostrando para nós que nós, mesmo justificados por Jesus Cristo, né? Quando ele fala das aflições do justo, mesmo nós passamos por aflições. Então, nós precisamos só compreender isso. Nós estamos de passagem aqui neste mundo, né? Tem gente que abusa, né? Passa e fica, né? Tem um vizinho lá que ele completou 98 anos. Meu Deus do céu. Olha, passou da validade, e está lá, graças a Deus, né? Então, eu fico até assim, meu Deus do céu, será que eu vou viver isso tudo? Não quero viver isso tudo não, é muita coisa para mim. Deixa eu ir embora mais cedo, né? Vou passar da validade, qual foi, né? Então, você vê que nós dependemos mesmo do Senhor. O salmista, ele diz que o Senhor escuta e livra a gente de todas as angústias. Então o negócio é o quê? Clamar, orar, insistir com Deus, né? Mas insistir mesmo. Se Deus não estiver ouvindo, fala mais alto, grita, que até os vizinhos vão se incomodar, né? Mas você precisa perceber que Deus está te ouvindo. Agora, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, quer ver um momento difícil que a gente está vivendo, que a gente vive? É quando a doença entra na nossa casa. Puxa, eu acho que não tem coisa pior, gente. Porque vida financeira a gente corre atrás, a gente vende alguma coisa, a gente dá um jeito. Mas e quando a doença, quando ela entra, invade a nossa casa? A rotina muda. Vê se você acompanha o raciocínio, né? Essa rotina, ela é modificada dentro de casa. É idas para hospitais, né? Naturalmente, com aqueles cuidados. São exames. Aquela pessoa que cuidava, agora está sendo cuidada. Geralmente os pais, né? Pela ordem natural das coisas, os pais cuidam dos filhos, aquela coisa toda. Aí vão envelhecendo, uns adoecem, aí começam a ser cuidados. Ainda bem que vai vir o curso aí de cuidador, né? De idosos. Legal, legal. Esse pode ser cuidadora também, cuidadora. Tem homem cuidador também, né? É bom, é bom. Gente, é uma função muito bacana. Você cuidar de uma pessoa idosa. Não é fácil, né? Tem idoso que é teimoso a beça, né?
maioria, né? Mas é uma enfermagem, né? Sofisticada, né? Bem mais peculiar, né? Então você vê que, naturalmente, quando a doença entra dentro de casa, existe algo que diminui o sofrimento. É o amor, é o carinho, é a atenção. Isso ameniza muito a dor. Porque difícil é aquela pessoa que está sofrendo e está sendo abandonada. Eu conheço pessoas que lamentavelmente não tiveram, né, nenhum cuidado. Foram largadas, foram abandonadas. Mas essas pessoas também dependem do Senhor. Por isso que o Senhor, Ele está cuidando. Porque se Ele não cuidar, quem vai cuidar? Então, quando eu cuido de alguém, eu sou estimulado, eu sou incentivado pelo Senhor. Porque o Senhor é o amor. Então é isso que o salmista passa para nós, que mesmo nesse momento de doença, né, de enfermidade, de sofrimento, de conflitos, o Senhor vai estar cuidando de você. Por isso que nós temos que preparar a nossa vida nos pés do Senhor. Porque olha, as pessoas te abandonam. Marido abandona a esposa abandona marido, filho abandona os pais abandonam filhos, mas o Senhor nunca vai te abandonar. Ele é fiel, mesmo que sejamos ingratos, muitas das vezes. Eu fico imaginando quando eu sou ingrato com Deus, Ele deve olhar para mim e falar assim: caramba, esse cara não é mole não. É muito ingrato, olha só. O que eu já fiz para ele, ele ainda está reclamando. Ele continua me amando. E ele deve falar assim: poxa, mas lá na frente ele vai se arrepender. Ele vai voltar atrás. Então você percebe que a nossa vida é assim. Lamentavelmente, né? Nós sofremos. Estamos nesse mundo, precisamos nos fortalecer espiritualmente, porque quando nós estamos fortes espiritualmente, a coisa é diferente. Quando estamos abatidos espiritualmente, a coisa é trágica. Então, mesmo no momento de doença, no momento de fraquezas, né, nós precisamos entender que Deus está presente. Então, cuidar de você mesmo. Olha só, você precisa cuidar de você mesmo. Às vezes a gente não está cuidando da gente. A gente cuida de alguém, cuida do filho, cuida do marido, e a gente vai se largando, vai se deixando. Nós precisamos cuidar desse templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Porque se nós não nos cuidarmos, como que a gente vai cuidar de alguém? Então a Bíblia, ela é ampla nesse sentido. Ela mostra que nós precisamos confiar no Senhor, e mesmo a gente passando por esses momentos difíceis. O versículo 7 do Salmo 37 diz: descanse no Senhor e espere nele. Olha que bacana. Você que está aguardando aí uma resposta, entrou num desafio, a palavra para você esta noite é essa: descanse no Senhor, espere nele, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos.
Ele é onisciente. E às vezes a gente precisa entender isso. Porque para Deus não há nada impossível. Lucas registrou isso. Para Deus não há nada impossível. Então isso que você está passando, para Deus é possível. Pode não ser para você. Talvez você não consiga ainda administrar isso bem. Mas confie no Senhor. Confie porque você entregou a sua vida a Ele. A sua vida pertence a Deus. Amém? Lucas registrou, acho que o pastor Adriano falou sobre isso há pouco tempo, sobre aquela importuna mulher, viúva, que ia lá no juiz, sempre reclamando, eu não sei se era Moraes, né, o juiz, mas ela ia lá reclamar, está lá em Lucas capítulo 18, no versículo 1, vou ler para você lembrar, ó. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Deve ser no Brasil. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus. Olha que cara folgado, né? Nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a importunar. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo, versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Então você vê aqui a situação dessa mulher. É um texto muito conhecido. Um juiz que não temia Deus, mas tem algo que nos chama a atenção. Essa mulher incomodava esse juiz. Você precisa incomodar Deus. Precisa incomodar. Você precisa insistir com Deus. Você precisa orar, pedir a Deus, clamar a Ele, Senhor, olha, eu não estou aguentando. Já estou cantando aquela música, eu não aguento mais, né? Aquela música. Caramba! Então tenha misericórdia de mim, Senhor. E Deus vai te ouvir, né? Então, esse exemplo aqui desse juiz, olha como Deus tocou no coração desse juiz. Mesmo ele não acreditando em Deus, não temendo a Deus, você vê que o nosso Deus, ele move montanhas. Ele muda situações, né? Você viu aí o testemunho da Carla aí, né? No domingo. Foi domingo? Foi, né? Caramba. O cara aposentado não sabe nem o dia da semana mais, né? Então, o testemunho da Carla, né?
Fomos lá fazer o exame, caramba, um exame difícil pra caramba. E eu consegui o exame em tempo recorde, viu? Como é bom ter bons amigos. Aí conseguiu em tempo recorde. Fomos encaminhados para a clínica, aquela coisa toda. Carla 2 dias sem comer, deve ter perdido aí umas 100 gramas, né? Só água e gelatina. Chegamos lá naquele hospital, naquela clínica, uma clínica particular, e a Carla precisava receber uma anestesia geral para fazer o exame. E vida que segue. Cadeirante, prioridade. Pô, vamos lá, né? Carla entrou feliz da vida, eu fui lá no carro pegar, né, as coisas dela. Quando eu voltei, estava todo mundo apavorado. Anestesista doida, ficou doida, porque a Carla não podia fazer o exame, por causa do remédio que ela toma, né? Por causa da lesão que ela teve na medula. E a Carla ia a óbito. Olha só, a anestesista chamou lá o médico que faz o exame, o cara também ficou apavorado. Olha só que coisa. Não, a senhora ia morrer. Quer dizer, caramba. Os caras não sabiam do remédio, o cara toma quase uns 20. Então, meu Deus do céu. Eu sou sócio da drogaria Pacheco, sei lá de quanta drogaria. Sou acionista. Graças a Deus, você vê como Deus muda. Como o Adriano falou aqui, né? Deus poderia ter evitado, né? Dela ir lá, dela ficar 2 dias sem comer. Não poderia? Poderia. Mas não, Deus fez do jeito dele. Deixou ela ficar com fome, né? Ela precisava fazer uma dieta, né? Ficou 2 dias sem comer. Fomos para lá, para ficar legal, né? O exame era 3 horas da tarde. Quer dizer, jejum absoluto. Pô, nem água, nada. E aí Deus o mudou. Quando chegou lá, conversando, né? Papo vai, papo vem com a anestesista, ela citou o nome do remédio. Aí a mulher levou um choque. Falou, Deus me livre, você toma esse remédio? Não, não pode. Meu Deus, você ia a óbito. Aí correu lá falar com o médico também veio, já olhou para a Carla, já falou, não, dá água a ela, está desidratada. Já viu até a Carla desidratada. De tão apavorada que ele ficou. Eu ia voltar viúvo, gente. Olha só, que coisa. Caramba, e nem o seguro está em dia. Caramba, mas Deus é bom, gente. Então, nós vemos que como Deus mudou o coração desse juiz iníquo, Deus mudou a situação da Carla. Então a Carla sempre bate na trave. Graças a Deus, né? Ela sempre bate na trave. Deus deixa e tal, aquela coisa toda. Vê, a bactéria que ela adquiriu mata em 3 dias. Tem 20 anos. Não morreu. Deus tem os seus propósitos. Então nós vemos o quanto Deus é bom, gente. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós não podemos ficar olhando as circunstâncias, né? As nossas dificuldades. Porque se olharmos para as nossas circunstâncias e dificuldades, nós esquecemos de Deus.
esquecemos do seu poder. Precisamos confiar nele. Precisamos estar atentos. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4. Então, olha só, né? Que os seus pedidos, pela oração, pela súplica, e que vocês lembrem de darem ações de graças ao Senhor. Porque Ele tem cuidado de você de forma excepcional. Eu vou repetir o versículo inicial. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam. Pensa nisso. Quantos momentos a gente está com a mente perturbada, fraca, desorientada, não sabemos o que fazer. Normalmente porque estamos confiando na nossa capacidade. Normalmente. Então, Asaf, ele mostra isso para a gente, né? Dizendo que Deus é a nossa fortaleza. Que Deus está cuidando de nós. Então, você vai para a sua casa, né? Crendo nisso, colocando essa situação que você está vivendo nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer do jeito dele. Como Ele mudou a sorte da Carla naquele momento, Ele vai mudar a sua também. Esse é o nosso Deus, amém? Vamos agradecer a Deus, feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, nós confiamos, ó Deus, que o Senhor é a nossa força. Confiamos, ó Deus, que mesmo que estejamos fracos, abatidos, o Senhor sempre estará cuidando de nós. Continua nos ajudando, Deus. Continua, Deus, mudando a nossa sorte. Continua fazendo, Deus, como Tu tens feito em cada vida aqui presente. Pessoas talvez preocupadas com o dia de amanhã e que precisam, ó Deus, confiar no Senhor. Dê fé a essa pessoa, Deus. Dê confiança. Dê o Teu ânimo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé.